Olá pessoal, meu nome é Filipe, eu sou diretor de marketing da Luz e chegou aquele momento que vocês tanto esperam na semana, a nossa palestra com dicas de gestão. Hoje nós vamos falar da matriz Gucci, né? O que é a matriz Gucci? Para que serve? Quase ninguém sabe o que é, mesmo no mundo da gestão. Essa é mais uma teoria que a gente transformou em prática através das nossas planilhas, mas mesmo assim vale a pena explicar o conceito e a teoria por trás disso, porque eu acredito que seja um conceito que pode fazer milagres pela execução na sua gestão. Então, primeiramente, qual é a grande questão que a matriz Gucci vai responder no seu dia a dia de gestão? Ele vai responder qual deve ser meu foco, né? A gente sabe que, principalmente nas pequenas empresas, existem muitos problemas e poucos recursos para resolvê-los. Então a matriz Gucci, ela atua justamente nisso. Qual é o primeiro problema no qual eu vou focar, o segundo, o terceiro, através de um método muito intuitivo e muito simples. Então, primeiramente, vamos entender a essência das atividades que a gente tem no nosso dia a dia de gestão. As atividades elas podem ser importantes ou não importantes, urgentes e não urgentes, né? O que é uma atividade, por exemplo, importante e não urgente? É uma atividade que vai. Geralmente são essas atividades que vão me levar ao meu resultado. E elas são derivadas geralmente, né? Pode ter outras opções, mas geralmente elas são derivadas de meta e planejamento. Aquilo que eu defini que eu vou ter que fazer ao longo do ano para atingir meus resultados. O que são as atividades importantes e urgentes? Geralmente são as crises, né, que surgem justamente porque eu não tenho meta ou planejamento. São coisas que eu tenho que parar para resolver agora, porque é urgente e é importante, mas eu tenho que tentar reduzir ao máximo o número de crises que acontecem na minha empresa. O que são as tarefas não importantes e urgentes? Interrupções, né? Pessoas me pedindo coisas que eu tenho que fazer e é para ontem, sendo que eu não nem me mostrou qual a importância disso para a empresa. Mas às vezes numa empresa, né, a hierarquia é tão forte que eu posso até ter um entendimento melhor do que é importante naquele momento, mas a pessoa vai mandar eu fazer e ponto. E as não importantes e não urgentes, que são as distrações, né? Sou eu parando para fazer outra coisa que eu não devia estar fazendo e perdendo tempo naquilo, né? Praticamente a loucura na gestão. E aí entra o problema do ser humano. O ser humano, se você não criar processos, não criar métodos, ele tende sempre a ficar no quadrante de crises, né? Apagando incêndio o dia inteiro, focando nas atividades urgentes, importantes, e as não urgentes, importantes, que foram aquelas que ele definiu antes, que são as essenciais para ele bater as metas e chegar ao resultado que ele queria, vão ficar de lado, né? Porque quem vive de apagar incêndio sempre vai ter incêndio para apagar, né? Se você não tem um planejamento para diminuir o número dessas crises, você vai ter sempre uma nova crise para resolver. E se não tem, você está tão acostumado com aquilo, né? Com aquele dia a dia, que você mesmo vai criar suas próprias crises. E aí, no caso, vão ser distrações, mas você vai acabar jogando ela no quadrante de crise, porque você vai começar a ter uma visão errônea do que é importante e do que é urgente. Então, primeiramente, as crises elas são criadas por quê? Geralmente é pela falta de metas e planejamento. Eu não mapeei ainda o que pode dar errado na hora que eu fiz o meu planejamento. Eu até posso ter o planejamento, mas geralmente ele está mal mapeado, ele está pautado em coisas erradas. Eu não mapeei o que eu tenho que resolver antes de fazer meu planejamento e aquilo está estourando na minha mão agora. E eu estou tendo que resolver essas crises. Se eu não parar, mudar o processo, eu vou ter sempre uma crise nova, como eu falei. Interrupções, geralmente, são resultado da falta de metas e planejamento de outra pessoa. Então, as atividades que não são importantes para mim, são mais importantes para ela, acabam sobrando para mim, porque ela não teve um planejamento tão bom quanto o meu, né, se o meu está correto. E as distrações geralmente são sintoma de descaso com metas e planejamento. E aí, quando eu falo descaso, não é nem porque eu não quero que a empresa bata metas, eu sou um funcionário descompromissado ou um gestor descompromissado. Eu posso ter uma visão muito ruim das metas e do planejamento ou do que é necessário para atingir o resultado,
Ou então também posso estar traçando metas em planejamento errado, né? Se eu estou tendo distrações, isso é um sintoma de que o meu processo de metas e planejamento está errado. Ele precisa ser melhorado. Então, né, no dia a dia de gestão, o que a gente tem que entender? A gente tem que separar essas atividades nos quadrantes e tratar elas de formas diferentes. Por exemplo, uma atividade urgente, mas não importante, ou eu vou delegar para uma pessoa que tem mais tempo que eu, ou né, que aquilo seja mais importante para ela, ou eu vou, ou eu vou fazer quando der. Eu não vou colocar aquilo na frente do que é importante, mesmo que não seja urgente, né? E eu tenho que estar sempre pensando em como reduzir o número de coisas urgentes e não importantes. Então, eu costumo brincar de falar que a minha maior virtude é ser preguiçoso. Porque sempre que eu tenho que fazer algo chato que eu não acho que é importante, eu faço pensando, cara, como é que eu faço isso pela última vez? E aí eu prefiro perder 2 dias resolvendo aquele processo de uma vez do que apagando aquele incêndio sabendo que daqui a 2 dias vai ter outro igual, né? Atividades importantes e urgentes, não tem jeito, faça agora, mas pense a mesma coisa. Como é que eu faço para ter uma menor incidência desse tipo de atividade? Para dar tempo de eu me programar para fazer as atividades importantes e não urgentes. É aquela que não tem prazo de validade, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu não bato minhas metas. Né? E não tenho tempo certo para fazer, mas quanto antes eu fizer, melhor. Só que se eu estou sendo atrapalhado com as atividades que são urgentes, eu nunca vou sentar para fazer aquilo. E a não urgente, não importante, ignore, não tem por que fazer. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando em problemas é que esses problemas eles têm tendência, né? O que é tendência? É como eles vão se comportar ao longo do tempo sem eu estar agindo sobre eles, né? Se eu deixar o problema ali no canto quieto, o que vai acontecer com ele? Ele vai piorar em termos de gravidade, ele vai se manter em termos de gravidade, ou ele pode até diminuir sem eu fazer nada, né? Pode ser um problema circunstancial que com o tempo ele vai, né, melhorando, vai se resolvendo sozinho. E geralmente a gente dá mais atenção a um problema que hoje tem a gravidade mais alta, mas ele pode estar com a tendência de se manter. Enquanto um problema que é pequeno pode estar crescendo exponencialmente e é o que vai gerar a crise lá na frente. Então, quando eu paro para fazer um planejamento, um plano de ação, eu tenho que considerar a tendência. Eu não posso atuar simplesmente numa atividade porque ela é mais grave agora, sendo que em pouco tempo o problema pequeno vai estar passando esse outro problema. Então eu tenho que atuar, eu tenho que pensar numa metodologia para escolher em qual problema eu vou atuar primeiro. E aí que entra a matriz Gucci, como eu falei no início da palestra. O que é a matriz Gucci? A matriz Gucci também é conhecida como a matriz de priorização de problemas. Ela serve para classificar cada problema que você julga pertinente para a sua empresa pela ótica da gravidade, da urgência e da tendência, que foram os 3 quesitos que a gente já viu agora. No final, a gente multiplica as 3 categorizações e encontra a pontuação Gucci. Então, a gravidade ela pode ser sem gravidade, né, um dano mínimo, pouco grave, dano leve, grave, um dano regular, muito grave, um grande dano, extremamente grave, dano gravíssimo, né? Então, ou seja, a partir do critério de gravidade, quanto maior a nota, maior a minha probabilidade de atuar sobre aquele problema primeiro. Mas eu tenho que considerar os outros fatores. Urgência, né? A nota 1 é um problema de longuíssimo prazo, não há pressa. Aí tem um quesito temporal, 2 ou mais meses, mas isso vai depender muito da realidade da sua empresa. Eu não me pautaria por isso, não. É um problema que só vai ocorrer no longuíssimo prazo, então não vou ter muita pressa sobre ele. 2 é um problema de longo prazo, ele pode aguardar. 3 é um problema de prazo médio, então eu já tenho que começar a me coçar para resolver ele.
E 4 é um problema de curto prazo, então daqui a pouco ele vai estourar, eu tenho que ter alguma urgência em relação a ele. E 5 é um problema que já está ocorrendo agora, já está machucando minha empresa. Então eu preciso ter alguma ação imediata em relação a ele. E a tendência é a mesma coisa, à medida que a nota vai crescendo, maior a minha probabilidade de atuar sobre esse problema primeiro. Então, com a nota 1, ele ou desaparece ou não vai piorar. Nota 2, ele reduz-se ligeiramente ou vai piorar em longo prazo só. Nota 3, ou ele permanece ou vai piorar em médio prazo. Tendência número 4, ou ele está aumentando ou vai piorar em pouco tempo. 5, piora muito ou vai piorar rapidamente. Então, a partir daí, a gente categoriza todos os problemas da empresa, né? É importante montar essa lista com eles e definir as notas de gravidade, urgência e tendência para achar a pontuação Gucci, a média crítica, e montar um ranking de qual problema eu vou atuar primeiro. Né? Essas imagens são da nossa planilha de matriz Gucci, ela já faz isso tudo automaticamente. É uma ferramenta muito simples, muito fácil de usar, muito intuitiva. E então, só dando mais um exemplo, para que serve a matriz Gucci? A matriz Gucci ela evita que o gestor entre na parábola do pato. Né? Aposto que ninguém conhece a parábola do pato. Mas o pato é o animal que ele quer correr, voar e nadar. E como ele quer fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, ele acaba fazendo tudo mal. O pato não é um exímio corredor, não é um exímio nadador e não é um exímio voador. Ele faz mais ou menos as 3 coisas. Então é igual o gestor. Se você quiser resolver 10 problemas na sua empresa ao mesmo tempo, você não vai resolver nenhum bem. Você vai apagar 10 incêndios e no dia seguinte você vai ter mais 10 para resolver. Então é melhor parar, olhar o seu ranking Gucci, né? Se você tiver mais recursos para delegar os outros problemas, você delega e aí dá para resolver 2 ou 3 de uma vez. Mas é melhor parar e atuar sobre um de cada vez, a não ser que você tenha muitos problemas com média crítica muito alta. E você resolve um de cada vez e você garante que esse problema não vai voltar mais. Você resolve ele de uma vez por toda. Então, alguns exemplos de uso da matriz Gucci, né? É engraçado isso. A gente sempre, na Luz, a gente sempre achou que a Gucci era uma ferramenta para ser usada antes de grandes processos, né? Como, por exemplo, um planejamento estratégico. Você, né, já definiu as metas para o ano, definiu. E aí, na hora de começar a definir planos de ação, você pode fazer a sua matriz SWOT, levantar as suas fraquezas na empresa e definir sobre qual você vai atuar primeiro, através da matriz Gucci. Esse é um exemplo. Ou até mesmo na hora de fazer os planos de ação para atingir a meta, você pode qualificar as suas atividades, que não são problemas, mas são atividades, da mesma forma da matriz Gucci. Né? Colocar o que você vai resolver primeiro para chegar àquela meta. Antes de um projeto interno ou de consultoria, projeto interno que eu chamo é um projeto no qual você quer melhorar algum processo dentro da sua empresa. Às vezes você faz isso com a sua própria equipe, outras vezes você contrata uma consultoria. E aí, nesse caso, é muito interessante, antes de chamar a consultoria, já ter, né, listado mais ou menos o que é prioridade e o que não é através da sua própria análise crítica. Você ter um relatório já montado ajuda muito o entendimento do consultor e você sabe exatamente para que contratá-lo. É até, é até legal para testar a capacidade de diagnóstico dele. Você já monta isso antes, deixa ele diagnosticar a sua empresa e aí vê se ele pensou na mesma coisa que você. Meu problema está em. Eu sei que está em vendas, porque eu fiz a minha matriz Gucci. Está aquela pequena parte do processo de vendas. E ele diagnosticou a mesma coisa, você pode contratar ele com toda a segurança do mundo, porque ele já tem um entendimento legal sobre a sua empresa. E aí, o legal é que, né, como eu falei, a gente sempre considerou a matriz Gucci em grandes processos. Planejamento estratégico, um projeto de consultoria,
Só que quando a gente começou a vender a nossa planilha, pensando nisso, vários clientes falaram pra gente quão bom era a matriz Gucci no dia a dia, né, para resolver qualquer situação rapidamente. E então eles falaram, a matriz Gucci serve para qualquer situação onde há mais problemas que recursos para resolvê-las, né? A área de vendas está em crise, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vamos sentar e vamos fazer uma matriz Gucci. E teve um cliente específico que falou pra gente, cara, vocês não imaginam as maravilhas que a matriz Gucci tem feito pelas nossas reuniões. Toda reunião nossa, e isso brasileiro é mestre em fazer isso, marcar reunião inútil. Né? Aquela reunião, vamos sentar, a reunião não tem nem pauta, não tem nem agenda, é mais pelo vício em reunião mesmo. Né? Eu não conheço nenhum gestor brasileiro que não fale que tem pelo menos uma ou duas reuniões inúteis por semana. E a matriz Gucci serve justamente para dar utilidade a essas reuniões e tornar elas mais rápidas. Se você vai sentar para resolver alguma coisa, aí começa uma pessoa a falar, não, acho que a gente tem que fazer isso primeiro. Aí outra, não, a gente tem que fazer isso primeiro. E aí fica aquela discussão de 3 horas. Cara, vamos analisar qual é a gravidade de A, qual é a gravidade de B. Qual é a urgência de A, qual é a urgência de B. Qual é a tendência de A, qual é a tendência de B. E B ganhou a partir da matriz Gucci. Vamos focar em B essa semana. Semana que vem a gente já vai ter resolvido B. Vamos focar em A. E aí a gente faz essa mesma reunião, discute se B foi solucionado ou não. E aí a gente decide se a gente vai, né, focar um pouco mais em B ou vai começar a resolver a A agora. Então é isso, a matriz Gucci serve para qualquer situação na qual você tem que resolver problemas na sua empresa. Que os recursos são escassos, isso é uma regra de mercado, né? Toda empresa tem recursos escassos. Então você garante que você vai resolvendo seus problemas mais sérios, dos mais sérios para os menos sérios de uma vez por todas, e vai tendo cada vez menos que lidar com as crises e podendo lidar com as atividades que são muito importantes e não são tão urgentes, né, do ponto de vista de gestão. Agora que eu dei essa dica de ouro para vocês, que eu vou mudar o dia a dia de gestão de vocês, que a sua empresa vai ficar muito mais produtiva, eu também posso vender meu peixe, né? A gente tem a planilha de priorização de problemas, matriz Gucci no site da Luz, https://luz.vc, só digitar luz.vc no seu navegador e você vai encontrar essa planilha. Ela é automática, é pronto para uso. Tudo que vocês viram nessa palestra, todos os prints, quer dizer, foram poucos, mas foram tirados dela. Ela já tem a categorização de problemas por gravidade, urgência e tendência, gera uma pontuação e rankings automáticos. E por último tem uma área de gráficos e análise da situação automáticos. Vai te falar qual é o seu problema de maior incidência, vai te dar basicamente a visão, né, da saúde da sua empresa. É isso, galera. Gostaria de agradecer. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Eu tentei fazer uma palestra mais rápida e mais dinâmica hoje. Qualquer dúvida, quiser bater um papo, ou comenta aqui no YouTube mesmo. Ou então entra no site da Luz, a gente tem o chat automático, que abre no canto esquerdo, embaixo, em horário comercial, sempre que vocês navegarem no site da Luz. Nosso blog de gestão, blog.luz.vc. Ali vão ter muitas dicas. Se você estiver mais interessado em saber outras coisas sobre a matriz Gucci, busca lá, Gucci. Você vai achar uma série de posts sobre a matriz Gucci. E quiser saber de outros temas de gestão também, só falar por lá. Nosso e-mail, contato@luz.vc, a gente costuma responder muito rápido. É isso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais palestras sobre gestão, toda terça-feira a gente está lançando uma palestra parecida com nesse formato, no nosso canal do YouTube. E toda quinta-feira a gente tem um vídeo mais rapidinho, que se chama Luz no Fim do Túnel. É uma sériezinha rápida, de 2 a 5 minutos, com dicas de gestão. A gente tenta ali pegar na ferida, naquela dica do dia a dia, né? Porque muitos consultores, muitos sites de gestão pensam muito na teoria e esquecem a prática do dia a dia. E na Luz, como nós somos ex-consultores, a gente estava presente no dia a dia das pequenas empresas brasileiras, a gente tem muitos exemplos práticos para dar. Então, nossos vídeos a gente costuma sempre tentar trazer uma experiência prática para a teoria. E não o contrário, né? Falar da teoria e esquece, acabou.
Então inscreva-se no nosso canal, se quiser dar uma força, compartilhe nas redes sociais, vamos ficar muito agradecidos. Muito obrigado, galera. Um abraço.